Pois é, o sonho da cirurgia plástica é uma realidade para milhares de brasileiros todos os anos. Mas essa busca pela autoestima tem esbarrado em um cenário alarmante de risco à vida. Nesse último ano, casos trágicos como o da empresária Natália Cavanellas Tomazella reacenderam o debate sobre a atuação de profissionais sem a devida qualificação e o perigo dos títulos de especialista que não possuem validade legal aqui no Brasil. Enquanto países como França e Inglaterra adotam um rigor estatal absoluto, no Brasil a fiscalização enfrenta o desafio de combater cursos rápidos e pós-graduações que prometem transformar cirurgiões sem a rigorosa residência médica. E hoje a gente vai entender o que muda na segurança do paciente com as novas diretrizes da especialidade. Para isso, a gente está recebendo o Dr. Marcelo Sampaio, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, especialista pelo Hospital das Clínicas da USP e membro da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Camila. Um prazer falar com o senhor hoje. O prazer é todo nosso. Doutor Marcelo, vamos lá. O 18º Congresso do Departamento de Ensino e Serviços Credenciados terminou hoje em São Paulo com um foco muito forte em padronização e ética. Diante do cenário atual, qual é o principal recado que esse evento deixa para os novos cirurgiões? E como a sua gestão pretende unificar a qualidade do ensino da plástica em um país com dimensões continentais como o Brasil? Camila, a preocupação maior de todos nós é com a segurança do paciente. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma instituição que tem 75 anos. A sociedade tem 75 anos que vem formando especialistas. Hoje, aqui em São Paulo, nós estamos encerrando o nosso 13º Congresso do Departamento dos Serviços Credenciados. O que isso significa? Nesse evento, nós estamos reunindo quase 800 residentes de cirurgia plástica de todas as regiões do país. São residentes que estão acessando a residência, são residentes do primeiro ano, são residentes do segundo ano e são residentes que estão fazendo a prova para ter a certificação, para obter o registro como cirurgião plástico e poder atuar na área da forma mais competente possível. É importante salientar para a população quem é o médico cirurgião plástico. Em razão das mídias sociais, das comunicações, de notícias não tão sérias, eu percebo claramente que hoje a população confunde as profissões. O cirurgião plástico é um médico que fez 6 anos de faculdade de medicina, fez 3 anos de residência médica em cirurgia geral e, após a cirurgia geral, ele fez 3 anos de residência em cirurgia plástica. O que as pessoas não percebem e que nos deixa preocupados é que a cirurgia plástica é uma das especialidades médicas que requer o maior tempo de especialização, de treinamento. Como é que as pessoas podem confundir a expertise, a qualidade técnica, a capacidade de resolver situações de um médico que fez 6 anos de residência versus um outro profissional que se auto-intitula especialista, tendo feito um curso de uma semana, de um final de semana ou de 15 dias. A cirurgia plástica é uma especialidade, principalmente a cirurgia plástica brasileira, é uma especialidade respeitada no mundo inteiro, graças à qualidade da formação do cirurgião plástico brasileiro. Onde você vai, em qualquer lugar do mundo, você diz, eu sou um cirurgião plástico brasileiro, você se torna uma referência e sempre tem alguém querendo tirar alguma dúvida com você a respeito do assunto. E muito disso parte desta formação rigorosa. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é a instituição oficial da cirurgia plástica brasileira. Ela está vinculada à Associação Médica Brasileira,
ela está vinculada aos conselhos regionais e ao Conselho Federal de Medicina. E graças à parceria ou à relação com a Associação Médica Brasileira, ela tem autonomia de certificar o profissional. Hoje, no Brasil, nós temos 86 serviços de residência médica. Essa residência médica, como eu disse, que requer 3 anos de especialização e que aqui em São Paulo, neste final de semana, nós estamos testando se o aprendizado foi suficiente para que possamos certificar esse profissional. Por exemplo, muito, e acho que a gente discute muito isso, sobre essa diferença entre o médico que tem o título de especialista e aquele que realiza procedimentos sem essa certificação específica. Na prática, quais são as etapas de formação e as exigências que um cirurgião precisa cumprir para fazer parte da SBPCP, e por que o paciente tem que exigir esse selo de qualidade antes de qualquer intervenção, doutor? Eu acho que é importante a gente discutir alguns assuntos. Se você hoje entrar numa mídia social, e a mídia social ela trouxe vantagens, mas também trouxe questões que a gente pode discutir aqui, e buscar por um procedimento estético, por uma cirurgia plástica, você vai acessar, talvez, a mídia social de vários profissionais e você vai ficar confuso. Por quê? Não existe nenhum sistema de checagem se essa informação que é passada através da mídia social é verdadeira ou não. E aqui eu acho que é fundamental nós alertarmos a população de que quais são os mecanismos que poderia protegê-la em relação à procura por um profissional qualificado. Então você tem, graças a essa mesma mídia social, ferramentas de busca. Você digita no portal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aí tem um ícone, procure um cirurgião plástico. Digita o nome do profissional, ou digita a cidade ou estado que você busca, e ali você vai encontrar profissionais que passaram por essa longa formação e estão qualificados, estão suficientemente preparados para te atender. Após essa certificação, o médico passa a ter um registro de qualificação na especialidade, o chamado RQE. Então, você pode entrar no portal do Conselho Regional de Medicina do seu estado, digitar o CRM do profissional que você consultou e se certificar se aquele cirurgião, se aquele médico tem ou não a qualificação para realizar um procedimento cirúrgico. E a cirurgia plástica é uma especialidade bastante ampla. A cirurgia plástica atende cirurgias de reconstrução de membros inferiores, reconstrução de abdômen, de parede abdominal, reconstrução de mama, reconstrução de face, traumas de face, a cirurgia estética, que é mais popularmente conhecida como a lipoaspiração, a inclusão de uma prótese de silicone, mamoplastia, abdômen, face, nariz, enfim. E aqui vai o porquê da qualificação, porque é uma profissão, é uma especialidade que atua de forma ampla em praticamente todas as regiões do corpo. E aqui eu ainda te digo que, após a certificação, aí nós temos profissionais que terminam se dedicando mais a uma ou outra área. E aí é que talvez gere a confusão na população. Você faz a residência que envolve os 12 anos, os 6 anos de residência, como eu disse, e aí você pode se dedicar a uma determinada área de atuação, como reconstrução de mama, reconstrução de... Da entrevista ou desde o começo? Reconstrução de face, eu acho que teve alguma interferência agora, eu não sei se essa última parte ficou clara. Mas aí eu retorno para você. Não, tá super claro. Eu acho que o senhor travou aqui no finalzinho, mas a gente só perdeu a última palavra. Pode continuar o seu raciocínio. Então, vamos continuar a conversa, que eu também já me perdi um pouquinho no raciocínio.
Então vamos fazer o seguinte, eu queria falar, porque lá no comecinho dessa resposta, o senhor falou um pouquinho sobre redes sociais, sobre a busca, né, por profissionais. E acho que as redes sociais, elas se tornaram um balcão de negócios, em que o antes e o depois é usado como isca, apesar das restrições éticas. Como é que o cidadão consegue diferenciar uma promessa de um resultado milagroso de um planejamento cirúrgico sério e onde exatamente o paciente deve clicar para conferir se o médico é realmente um cirurgião plástico habilitado, como o senhor estava falando? Porque acho que às vezes fica essa dúvida, né? Você vê nas redes sociais, gostei do antes e depois, vou atrás desse médico, mas como é que eu sei se ele realmente é habilitado para isso? E aí é que eu estava dizendo que você tem como buscar dentro do portal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se aquele profissional é ou não um cirurgião plástico. E dentro do site dos Conselhos Regionais de Medicina do seu estado, se ele tem ou não o registro de qualificação na especialidade. Essas são ferramentas que protegem. Em relação ao resultado prometido, aqueles resultados excepcionais que se vê nas mídias sociais, sempre veja com alguma desconfiança. O profissional sério mostra o que fica bom, o que fica mais ou menos, e mostra também as possibilidades de complicações. É importante dizer que a cirurgia plástica é uma cirurgia como qualquer outra, sujeita a situações que você não tem o controle absoluto, como, por exemplo, a cicatrização da pessoa. Quando você vai operar um paciente, você não sabe se ela vai ter uma cicatriz imperceptível, se ela vai ter uma cicatriz hipertrófica, se ela vai ter um queloide. Então, o médico tem que ser muito claro, te mostrando o que se pode obter e quais são os riscos associados a um determinado procedimento, a uma determinada cirurgia. Agora, doutor, a verdade é que a gente vive na era dos filtros e da imagem editada. Qual é o limite ético do profissional quando o paciente chega ao consultório com uma expectativa totalmente real, muitas vezes baseada em um rosto que não existe fora das telas, ou até em um corpo que é humanamente impossível de se ter naturalmente? Como dizer não a um procedimento que pode, de fato, ser prejudicial? Aí acho que é a sinceridade do profissional, a ética desse profissional que foi procurado. Eu, por exemplo, já tive pacientes que me procurou solicitando resultados que eu não alcançaria de forma alguma. Recentemente, eu atendi uma paciente que perdeu 60 quilos usando as canetas de emagrecimento e ela me trouxe várias fotografias de influencers ou mulheres com corpo escultural, que a gente nem sabe se é tão escultural quanto o que ela nos apresenta, porque aquelas imagens podem estar manipuladas, e ela queria fazer uma lipoaspiração com uso de tecnologia e que eu a prometesse que ela ficaria muito parecida com aquela influência que ela admirava. Eu falei que aquilo não era impossível, que aquele resultado eu não alcançaria, e ainda alertei, olha, nem eu, nem nenhum outro profissional alcançaria, porque isso é impossível. Então, o médico, o cirurgião, ele não é só um técnico que faz cirurgias, ele precisa entender um pouco da psicologia, ele precisa entender um pouco da demanda, e ele precisa ser sincero, ele precisa ser ético e mostrar para a pessoa que o procura qual é o verdadeiro resultado, quais são os riscos e o que ela deve esperar daquela cirurgia que ela busca, que ela está desejando realizar. Agora, doutor, a gente tem visto um aumento imenso na quantidade de pessoas que de fato estão usando essas canetas emagrecedoras. O senhor já tem percebido uma repercussão disso dentro do consultório para fazer cirurgias para consertar o que de fato, porque às vezes quando você emagrece muito, fica aquele excesso de pele, Tem mudado a quantidade de cirurgias plásticas por conta do uso de canetas emagrecedoras? Essa é uma realidade mundial. Isso tem acontecido praticamente em todos os setores. Às vezes a gente lê reportagem que até os restaurantes estão servindo porções menores porque as pessoas estão comendo muito, estão comendo menos. E qual a consequência do emagrecimento? É o que você falou. Você diminui a quantidade de gordura, mas nem sempre a pele acompanha essa redução. Então, normalmente, quem usa as canetas tem
flacidez de pele e excesso de pele. E esse excesso de pele acontece no corpo todo. Acontece na face, acontece no braço, nas mamas, no abdômen, na face interna de coxa. E certamente existe sim um aumento de demanda de cirurgia plástica para resolver as consequências físicas das canetas emagrecedoras, que não são ruins. É bom que se diga. Ruim é a obesidade. Ruim é você estar 50, 60 quilos acima do seu peso. E o melhor cenário? O melhor cenário é prevenir a obesidade. É praticar atividade física, é se alimentar de forma correta, se alimentar de forma saudável e não deixar que o ganho de peso te leve a situações que se tornam necessárias medidas para emagrecimento. Esse é o melhor dos mundos. Mas, retomando a sua pergunta, eu acredito, eu não tenho esse número ainda, mas a gente está investigando qual foi o impacto do uso das canetas emagrecedoras na demanda por cirurgias plásticas. Mas a nossa percepção é que realmente aumentou e aumentou bastante. Olha, eu acho que esse número é extremamente relevante nos dias atuais, então eu quero que o senhor me prometa que quando tiver esse número, o senhor volta aqui para contar para a gente. Para quem está chegando agora aqui no BCTV, a gente está conversando com o Dr. Marcelo Sampaio, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sobre a segurança nos procedimentos estéticos. Doutor, o senhor tem uma vasta experiência internacional, inclusive na sociedade americana, né? Nos Estados Unidos, o mercado exclui quem não tem título, enquanto no Brasil a gente ainda vê médicos expulsos da SBCP continuarem operando em clínicas de luxo. O senhor defende uma mudança na legislação brasileira para proibir que quem não tem o RQE sequer entre em uma sala de cirurgia? Eu acho que essa é uma medida, seria uma medida para proteger a população das situações que a gente tem vivenciado, né? Porque a gente às vezes fala nas situações extremas, que é a pessoa que morre em decorrência de um procedimento, mas a gente também não tem os números corretos do número de pessoas que ficam sequeladas por procedimentos mal feitos, mal executados, que complicaram. Por exemplo, lesão de nervo facial, que é o nervo que é responsável por toda a mímica do rosto, necrose de pele, necrose é a morte da pele, cicatrizes posicionadas em locais que não se faz por falta de conhecimento da técnica. E aí, necrose de lábio, cegueira, enfim, uma série de problemas que nós também estamos tentando contabilizar. A questão é você ter uma qualificação, você prestar um serviço de qualidade, você está bem treinado para fazer um determinado procedimento, em última análise, você está favorecendo o resultado e você está protegendo quem mais importa, que é a saúde das pessoas que te procuram. Agora, doutor, o caso da empresária Natália Cavanelas, que morreu em uma cirurgia combinada com um médico que já havia sido expulso da sociedade, chocou o país inteiro, né? O que o Departamento de Defesa da especialidade tem feito de forma efetiva para fechar o cerco jurídico contra essas clínicas? E como é que o senhor avalia a responsabilidade dos hospitais que permitem que não especialistas utilizem os seus centros cirúrgicos? A sociedade não tem autonomia para atuar frente a instituições, mas ela tem como pressionar. E ela tem como, via conselhos regionais, via Conselho Federal, via Anvisa, solicitar investigações para saber se existem profissionais não qualificados realizando procedimentos nesses hospitais. Os grandes hospitais, quando você vai fazer um credenciamento, você, se não tiver o registro de qualificação na especialidade, você não é aceito para atuar naquela área. Ou seja, como você não tem uma legislação que te proíba realizar o procedimento, as instituições privadas têm feito esse controle, até mesmo para se proteger,
Porque a instituição que permite que um profissional não qualificado realize uma cirurgia, ela é corresponsável por aquilo que está acontecendo. E eu espero que essas medidas contaminem as instituições de saúde do hospital, e todos os hospitais proíbam que médicos não especialistas realizem procedimentos da matriz de competência dessas especialidades. É curioso, até no sistema público de saúde. O sistema público de saúde, quando faz um concurso público, ela coloca lá, olha, eu estou buscando anestesistas, eu estou buscando cirurgiões plásticos, cirurgiões torácicos, cirurgiões cardiovasculares. Então, quando você presta um concurso público para atuar num hospital público, você coloca a sua especialidade e é feita uma análise curricular e perguntas e questões voltadas à área. Senão você não é admitido naquela especialidade para atuar no sistema público de saúde. E isso precisa ser uma regra geral. Isso não se admite que instituições privadas permitam que não médicos ou profissionais não habilitados realizem procedimentos da matriz de competência específica de uma determinada especialidade. Agora, ainda sobre o caso da Natália, ela estava fazendo uma cirurgia combinada, né? E eu entendo que quando a gente fala em cirurgia plástica, se você quer fazer mais de uma coisa, é muito mais simples. Você, então vou fazer a rinoplastia, vou colocar o silicone, vou fazer a lipo. Qual que é a orientação da SBCP sobre a realização de vários procedimentos no mesmo ato cirúrgico? Existe, talvez, sei lá, um limite de tempo, uma área do corpo que seja considerado seguro para essa prática? Em relação à lipoaspiração, você tem alguns critérios de proporção do corpo e quantidade de gordura que você pode retirar. Em relação ao tempo cirúrgico, não existe uma regra, um regulamento que te proíbe de realizar cirurgias, por exemplo, que venham durar mais do que 7, 8 horas. A gente não tem esse critério bem estabelecido. Mas recomenda-se que os procedimentos não ultrapassem 6 horas. E a soma de procedimentos, isso faz com que o tempo cirúrgico também aumente. E as consequências, o que se sabe? Se sabe que quanto maior o tempo, maior a chance de problemas. Agora, isso também depende da complexidade do procedimento que você vai realizar. Qual é a região do corpo que você está atuando? Por exemplo, você realizar uma cirurgia de 6 horas para fazer uma reconstrução do nariz, que é uma região restrita, certamente é menos perigoso do que você levar 6 horas para fazer uma lipoaspiração, a mama e um abdômen. Então, o porte da cirurgia também implica, e a Sociedade Brasileira, através do seu comitê científico, tem estudado uma diretriz e uma conduta para que se estabeleça um tempo limite para procedimentos, principalmente procedimentos estéticos. Os procedimentos reparadores, esse controle é menos rigoroso, porque normalmente envolve cirurgias oncológicas e são cirurgias absolutamente indispensáveis para a cura daquela paciente. Do lado, a gente também tem avanços positivos, né? De que forma que a tecnologia, como a robótica e os novos equipamentos de imagem, tem contribuído para aumentar a segurança e a precisão das cirurgias hoje? Ou ela pode acabar sendo usada como uma muleta por profissionais menos qualificados? A tecnologia veio para ficar e tornar os procedimentos médicos mais seguros. Desde a avaliação pré-operatória, que você realiza exames, você dispõe de exames que você não tinha no passado, hospitais bem estruturados, com sistemas de proteção do paciente protocolos bastante determinados. Houve uma evolução enorme na anestesia, houve uma evolução enorme na monitorização dos pacientes durante o ato operatório. O paciente, durante o ato operatório, ele tem um eletrocardiograma constante, ele tem a oximetria, saber como que está a oxigenação do sangue, ele tem vários parâmetros que hoje se dispõem em todos os procedimentos que você não tinha no passado.
Tudo isso torna os procedimentos mais seguros, além de se estabelecer protocolos de profilaxia de infecções, protocolos de profilaxia de tromboses e os cuidados pós-operatórios. Então, o avanço da medicina ele é global e não numa área específica. A cirurgia robótica veio para ficar e é mais uma tecnologia que deve ser implantada com finalidades específicas. Existem, antes de você estabelecer a indicação de um procedimento por uma determinada técnica, existe a necessidade de realizar protocolos de pesquisa para dizer se aquela tecnologia realmente é eficiente e ela é segura, tanto quanto o procedimento que já se realizava no passado, ou se é mais segura. Então, existem critérios técnicos muito bem estabelecidos com o objetivo de aumentar a segurança e minimizar complicações cirúrgicas. Sensacional. Agora, doutor, para a gente encerrar, o Brasil é líder mundial nessa área, mas muito disso se deve à estética. Qual vai ser o papel da cirurgia reparadora na sua gestão, especialmente no atendimento às pessoas que de fato dependem do SUS e que precisam da plástica para recuperar a funcionalidade e a dignidade? A gente precisa atuar em alguns aspectos. Por que a cirurgia estética é tão procurada pelos profissionais e a cirurgia reparadora muito menos? Porque a remuneração do médico, do cirurgião plástico, em relação à cirurgia reparadora é irrisória, comparado com os procedimentos estéticos. Para você ter uma ideia, às vezes existem procedimentos altamente sofisticados, como uma reconstrução de uma mandíbula com microcirurgia, e que os convênios médicos remuneram ao paciente uma quantia que não dá para ele se sustentar. Além dos convênios médicos, o Sistema Único de Saúde também remunera de forma insuficiente os procedimentos de reparação. Então, a gente precisa entender, a gente precisa melhorar essa tabela da remuneração dos procedimentos reparadores para que a gente tenha um número maior de profissionais interessados e para que a gente possa oferecer à população procedimentos em quantidade e qualidade suficiente para atender a demanda. A reconstrução de mama é uma das áreas que existem bastante deficiência nessa parte. Existem mulheres que operaram por câncer de mama e não fizeram a reconstrução de mama por não ter, talvez, profissionais ou acesso a essa possibilidade. Então, é preciso, no primeiro momento, repensar uma estratégia para que se tenha uma remuneração suficiente para estimular o cirurgião plástico a se dedicar à cirurgia reparadora e não só à cirurgia estética. Com certeza. Acho que a medicina ela não aceita atalhos e a segurança do paciente deve estar sempre acima de qualquer estratégia de marketing ou economia financeira. Gente, buscar um especialista com RQE não é uma escolha burocrática, mas é o único caminho para que o sonho da mudança não se torne uma tragédia familiar. Muitíssimo obrigada pelo papo, doutor Marcelo. Muito obrigado, Camila. Um prazer falar com o senhor.